Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula. Agora eu quero fazer uma coisa que eu tinha esquecido, preciso apresentar meus amigos para vocês, o meu casal de preparação para a Páscoa, e eu quero pedir uma ajuda para vocês. Sugiram uns nomes aí para eu dar para o casal de coelhinhos que vai estar do meu lado durante as aulas, tá bom? Bom, vamos lá. Dando continuidade, depois de ter falado sobre o período da mineração, agora acabei de postar para vocês também sobre as revoltas nativistas. Agora eu quero falar sobre um novo período do Brasil, que na verdade tem muito a ver com essa última postagem que eu fiz sobre as revoltas nativistas. É o período pombalino, do Marquês de Pombal. E aí depois eu também vou gravar uma aula sobre o renascimento da agricultura no Brasil. Mas falando sobre o Pombal, Marquês de Pombal foi um personagem muito importante na história de Portugal e também na história do Brasil. Portugal tinha passado por um grande desastre por causa de um terremoto que abalou Lisboa e destruiu grande parte da sociedade. A partir desse evento, Marquês de Pombal se destacou muito frente ao rei Dom José I e passou a ser um forte aliado, um grande administrador que ajudou a reestruturação de Portugal após esse desastre. Isso aconteceu em 1755. Então vejam bem, nós vimos na história, vimos no sentido de desde o século XVII, desde o início dos anos 1600 até meados do século XVIII, 1750, nós vamos ter aí grandes transformações aqui na colônia. Nós vamos sair um pouco da política econômica da cana-de-açúcar, vamos começar a fazer um trabalho de exploração das riquezas minerais da colônia, e isso vai gerar uma grande transformação, inclusive fazendo com que a colônia se urbanizasse. Depois eu falei para vocês sobre como que essa colônia começa a se desvincular dos interesses da metrópole. E isso vai ter muito a ver com esse personagem Marquês de Pombal. Antes de influenciar na história do Brasil, Pombal influencia muito na história de Portugal. Depois que ele se torna o primeiro-ministro do rei Dom José, Pombal vai fazer grandes transformações na política, na economia e na sociedade portuguesa. Vamos lá pegar só algumas coisas que ele combateu durante esse período. Ele combateu os privilégios da nobreza, ele combateu a influência da igreja dentro da administração portuguesa, ele combateu, inclusive, a presença e a influência dos ingleses dentro da sociedade portuguesa. Então ele vai elencar esses três grandes inimigos e vai atuar para poder desestruturar essas influências dentro da administração portuguesa. Pombal, portanto, vai ser o grande reorganizador da administração de Portugal. E vai criar aquilo que eles chamaram, na época, de reformas pombalinas. Como que foram essas reformas? O que foi feito nessas reformas? Bom, primeiro o fortalecimento das finanças de Portugal através da política mercantilista, onde ele protege as empresas comerciais, aquelas grandes empresas que transportavam escravos, mercadorias das colônias para a metrópole. Ele também vai revogar aquele tratado dos panos e vinhos. Lembra que eu falei para vocês sobre um tratado em que os ingleses praticamente dominaram a indústria dentro de Portugal, desestruturando totalmente a burguesia portuguesa, e isso vai ser também rompido por Marquês de Pombal. Ele vai criar uma política de proteção das companhias comerciais. Então ele vai defender essas companhias contra monopólios, contra a concorrência que poderia prejudicar o fortalecimento dessas companhias. Gravem bem, essas companhias representam a burguesia portuguesa, e isso é bastante significativo. Defender a burguesia, que depois nós vamos chamar de defesa do capitalismo, é uma tendência para governos que querem fortalecer a sua economia. Bom, também ele vai criar várias
companhias novas, incentivar a criação de novas companhias, como a Companhia da Ásia, do Grão-Pará, a Companhia do Maranhão, para explorar áreas das colônias que antes não estavam sendo bem exploradas e estavam sofrendo, inclusive, investidas de países concorrentes. Ele também vai aumentar a rigidez com as colônias quanto à cobrança dos tributos. No caso do Brasil, é só vocês lembrarem da derrama, do aumento da cobrança de impostos, principalmente depois da descoberta da mineração. Também vamos ter ali uma grande tendência de utilizar de técnicas racionais de administração dentro do governo português e depois se estendendo também para as colônias. Ele vai também combater a igreja a partir da expulsão da Companhia de Jesus do Brasil e vai tentar separar as questões religiosas das questões políticas, econômicas. Ele vai proibir que a igreja esteja influenciando e se beneficiando economicamente das colônias. Por fim, ele vai fazer uma grande transformação, sendo responsável por tirar a capital da colônia de Salvador e transferi-la para o Rio de Janeiro, como eu já falei para vocês, principalmente por conta da importância que o Rio de Janeiro assumiu depois que o ouro passou a ser transportado de Minas Gerais para que no Rio ele fosse embarcado e levado direto para Portugal. Então, isso tudo aconteceu e, enquanto tudo isso estava ocorrendo, Dom José, que era o rei de Portugal, mantinha sua proteção para as ideias, para as iniciativas de Marquês de Pombal. Só que em 1777, Dom José morre e assume o seu lugar Dona Maria I, que, muito ligada à igreja, não vai concordar com as políticas seculares de Marquês de Pombal e vai expulsar Pombal da corte portuguesa, tirando dele todos os poderes que ele tinha conquistado. Então, isso foi o que nós chamamos período pombalino. Gravem essa aula, ela é bastante importante, tá bom? E façam as atividades do módulo para a gente poder corrigir juntos. Estou aberto a qualquer dúvida que vocês tiverem através dos canais do YouTube, das redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Um abraço para vocês, até a próxima aula.